Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo. Recentemente eu falei durante um dos vídeos que havia uma pequena diferença entre introspecção e timidez, embora sejam coisas que muito facilmente se confundam uma com a outra. E algum de vocês aí nos comentários pediu que eu falasse um pouco mais sobre isso. Então eu vou só traçar um panorama geral aqui, é um vídeo simples, não é nada muito aprofundado, mas destacando um pouco a diferença entre uma coisa e outra. Então o jeito mais fácil de fazer isso, me parece, entender da seguinte forma. A introspecção, que tem como seu oposto a extroversão, diz respeito ao quanto você está aberto, ao quanto você está disposto, ou seja, a inclinação natural dada à sua personalidade de interagir socialmente, de se abrir às experiências sociais, de se expor ao mundo externo ou não. A própria palavra introversão e extroversão já nos passa essa ideia, né? A extroversão é nos voltarmos ao que é externo a nós. A introversão é nos voltarmos ao que é interno. Então, uma pessoa introvertida é uma pessoa que se volta mais a si mesma. Ao invés de expor os seus pensamentos para os outros, costuma pensar mais consigo mesma, uma pessoa que às vezes pensa um pouco mais antes de falar com os outros, evita algumas exposições desnecessárias, interações que ela considera desnecessárias, mas isso não necessariamente é timidez, é um traço da sua personalidade que te leva a ter essa inclinação natural a não se abrir muito com os outros. E isso é absolutamente normal. Por outro lado, tem a extroversão, que é o contrário, né? O cara extrovertido é aquele cara que chega na fila do banco, começa a puxar assunto com outras pessoas, faz brincadeirinha com outra pessoa que ele não conhece, tá numa festa, ele vê lá o pessoal dançando, ele quer dançar também, quer participar junto. Enfim, é um cara que costuma chamar mais atenção para si e estar aberto aí a essas interações com os outros. É claro que cada uma dessas personalidades tem lá suas vantagens e desvantagens, digamos assim. O cara introvertido, às vezes ele pode ter um pouco mais de dificuldade, por exemplo, quando ele muda de ambiente, ele vai para uma nova cidade, um novo emprego, uma nova escola, às vezes ele demora um pouco mais para fazer os amigos. Às vezes numa relação de trabalho, o cara extrovertido tem uma certa vantagem de chamar mais atenção, então ele tem mais contatos, ele consegue falar com mais gente, ele consegue um novo emprego, alguma coisa assim. Mas às vezes também o cara extrovertido é um pé no saco. A verdade é essa, essas pessoas que chamam muito a atenção, às vezes passam do limite e se tornam pessoas absolutamente inconvenientes. Mas isso não é um problema exatamente, você pode conviver normalmente sendo introvertido ou sendo extrovertido. Inclusive os testes de personalidade que são desenvolvidos por aí sempre incluem, geralmente são 4 variáveis para tentar determinar que tipo de personalidade nós temos. Nesses testes se inclui essa variável da introversão ou extroversão como um traço natural da sua personalidade que você vai conviver, e isso é uma coisa difícil de ser mudada, né? A nossa personalidade, quando muda ao longo da vida, ela demora bastante tempo, né? Não é uma coisa muito simples. Mas que, enfim, você não vai ter nenhum prejuízo de ser extrovertido ou ser introvertido, a não ser que você seja exageradamente uma coisa ou outra. Eu, por exemplo, sou um cara introvertido, mas como eu já disse para vocês, eu não sou tímido. Eu não tenho nenhuma ansiedade, nenhum tipo de nervosismo de ficar exposto a essas aberturas de relações sociais. E é assim que me parece ser o jeito de identificar a timidez e não a extroversão. A timidez ela pode coexistir com a introversão e com a extroversão. Então a timidez me parece essa característica que não diz respeito exatamente ao quanto você está naturalmente inclinado a se abrir ou se voltar a si mesmo, mas o quanto essas situações de abertura te geram estresse, te geram desconforto, te deixam numa situação às vezes nervosa, às vezes de ansiedade. Algumas pessoas chegam, quando são casos mais graves, né, mais extremos, chegam a passar mal, ter falta de ar. Algumas pessoas antes de uma grande apresentação, um momento importante, vomitam, né? Coisas assim. Isso, claro, em casos mais graves. E isso me parece ter, na maior parte do tempo, uma forte relação com quanto você está confiante, quanto você está seguro com aquela situação. A pessoa tímida tende a pensar o tempo inteiro no que os outros estão pensando dela. Então ela tem medo de passar uma situação vexatória, sei lá, de tropeçar e cair, de falar uma coisa errada, etc. Ela acha que o tempo inteiro as pessoas estão a observando e a julgando, né? Falando, olha só o que aquela pessoa fez, haha, vamos rir da cara dela. Então esse excesso de preocupação com o que os outros estão pensando costuma ser, em muitos casos, a fonte desse nervosismo, dessa timidez e portanto, desse desconforto. Isso, porém, pode ser revertido. Em alguns casos, se a pessoa acha que ela está tendo prejuízos sociais, né, por conta disso, é o menino que não está na festinha lá na baladinha, ele vê a menina que ele acha bonita, ele tem tanto freio, tanta timidez que ele não consegue nem ir lá conversar com ela. É o cara que queria pedir um favor pro outro e não consegue porque tem vergonha. É o cara que queria apresentar alguma coisa em público, queria fazer vídeos aqui no YouTube, por exemplo, ele não consegue porque tem vergonha, não consegue se apresentar com a banda dele, etc. Para esse tipo de caso existe ajuda, né? Psicólogos conseguem, ou pelo menos
teoricamente, conseguem ajudar a você superar essa dificuldade. Então, ao contrário da sua personalidade, que dificilmente vai mudar ao longo da vida, ou se mudar vai demorar muito tempo, a timidez pode ser revertida num período não tão longo, pode ser realmente um problema superado. Então, muitas vezes a superação dessa timidez vai passar por um aumento da autoestima, um aumento da confiança, prestar um pouco de atenção no fato de que as pessoas não estão te observando a todo tempo, não estão julgando cada passo que você dá, até porque às vezes elas são tão tímidas quanto você e você está pensando, o que será que aquela pessoa está pensando de mim? E ela lá do outro lado está pensando a mesma coisa, ela também está olhando para você pensando, olha, o que será que aquela pessoa está pensando de mim? Então é uma preocupação que você não precisa muito ter, mas isso com o tempo, amadurecendo, ou às vezes com próprios tratamentos psicológicos, acompanhamento, você vai podendo superar e com isso superar os prejuízos que isso traz também, né? De ficar muito ansioso, de não conseguir às vezes falar no telefone, liga o atendente do telemarketing e você quase que perde o ar para falar com o cara, isso também não é normal, né? Um pouco de timidez é normal, mas uma timidez exagerada tende a causar problemas no trabalho, na escola, etc e tal, né? O cara às vezes ele até é extrovertido, ele gostaria de fazer parte das relações sociais, ser mais próximo da família e tal, mas ele é muito tímido e acaba se isolando. Então ele dá a impressão de ser introvertido porque ele se isola, mas ele não está isolado porque ele não quero saber disso aí. Não, ele está isolado porque ele tem medo. Ele está isolado porque ele não consegue, falta-lhe a confiança para ter essas interações sociais, para se aproximar das pessoas. E de outra forma ele seria uma pessoa extrovertida, certo? Então o que eu queria dizer sobre o assunto é basicamente isso. Vocês podem se inscrever no canal para receberem os próximos vídeos. Eu tenho uma página no Facebook também, cujo link está aqui na descrição. Você pode me acompanhar lá. Um beijo na alma de todos vocês. E até a próxima.